E aí pessoal, tudo bom? Como eu prometi para vocês, gravamos algumas aulas aqui para que nós consigamos avançar no conteúdo e ficar sem assunto pendente no semestre. Hoje a gente vai falar de um assunto importante para a compreensão de vocês, que é da ordem dos processos nos tribunais. O que é isso? A da ordem dos processos nos tribunais é a disciplina de que forma os recursos e os processos de competência originária nos tribunais, qual é a sequência, qual é o procedimento que terão os atos dentro do tribunal para o processamento dos recursos ou das ações de competência originária, tá? As disposições referentes à ordem dos processos no tribunal tem início no artigo 929 e a disposição vai até o 946. Quando for necessária a leitura de um artigo, eu vou jogar para a tela aqui, que o negócio está muito chique, eu vou jogar para a tela e vocês vão acompanhando comigo, tá? Quando for necessária a leitura de algum artigo. É o seguinte, tanto um processo de competência originária quanto um recurso, o primeiro passo é ele dar entrada no tribunal. Isso vai através de um protocolo e o protocolo faz o registro daquele protocolo. Está lá no artigo 929. E ali constarão as informações necessárias do processo e esse processo novo que chegou, esse recurso novo que chegou, ele vai ser encaminhado para o setor de distribuição. Porque o tribunal ele é formado necessariamente por diversos julgadores. E dentro dos julgadores, inclusive, você tem órgãos diferentes e dentro de cada órgão desse, você tem os seus julgadores. E então é necessário o setor de distribuição fazer uma análise do regimento interno para saber a quem compete o julgamento de cada uma das matérias. Se você vai ajuizar uma ação rescisória, é competência de um órgão. Se vai interpor um agravo de instrumento, a composição é de outro órgão. E, portanto, essa divisão é feita pelo regimento interno de cada tribunal. A distribuição, então, conhecendo a distribuição da competência dentro do regimento interno, vai analisar as petições iniciais, caso seja de competência originária, ou analisar o recurso para verificar qual é o órgão competente para a destinação daquela demanda, ok? E aí é o seguinte, tem até uma questão explícita no novo CPC que ele fala o seguinte, o relator, se em algum momento o tribunal já tiver julgado um recurso naquele processo, todos os demais recursos serão endereçados àquele mesmo relator. Então, se houve a interposição de um agravo de instrumento contra a decisão que negou a liminar, lá na frente, quando alguém interpuser uma apelação contra a sentença, a princípio, quem será o relator dessa apelação será o mesmo que funcionou como relator no agravo de instrumento anterior. Será ele destinado ao mesmo órgão julgador. Isso se dá em razão da prevenção. Da mesma forma que se houver dois recursos, que as decisões em cada um deles possa resultar em conflito, esses recursos devem ser distribuídos por conexão ao mesmo relator. Por exemplo, se nós tivermos dois processos em que haja uma discussão em que um impacta diretamente no outro e tenhamos, por exemplo, duas apelações a serem julgadas, esses processos podem ser reunidos no tribunal para que o julgamento seja conjunto. Isso tudo é feito pela distribuição do tribunal, de acordo com o artigo 930. Pois bem, no primeiro grau, também nós tivemos a distribuição da petição inicial e foi então sorteado, caso haja mais de um, qual é a vara que iria apreciar. No tribunal a gente trabalha com uma situação diferente. A gente trabalha com uma distribuição de relator. No primeiro grau a gente não trata a pessoa do juiz, a gente trata o órgão da vara, a primeira vara comercial, a primeira vara civil, a segunda vara civil. No tribunal não. No tribunal, a distribuição é feita à pessoa do desembargador relator. Então, faz um sorteio
para designar quem vai ser o desembargador, ou a desembargadora, ou o ministro, ou a ministra, que terá a atribuição da relatoria daquele processo ou daquele recurso. E é um nome, inclusive, que é muito condizente com o que de fato o relator faz, porém transmite a ideia de ser muito menor os poderes que o relator efetivamente tem. Explico. Olha só como é que funciona um tribunal. Vocês sabem que os julgamentos nos tribunais, eles são, em regra, feitos por um órgão colegiado. Em regra, o julgamento é feito por mais de um julgador, em que eles, então, votam e aí decidem, a unanimidade ou por maioria, qual foi o entendimento que prevaleceu naquele caso. O relator tem esse nome porque cabe a ele analisar previamente os autos do processo e ele leva a matéria, através de um relatório, aos demais julgadores. Os outros julgadores, eles não analisam a princípio os autos do processo. Quem o faz é o relator. Ele então analisa o processo, faz uma síntese do processo para apresentar aos outros julgadores. Lembra que lá, quando vocês estudaram decisão judicial, que tinha os elementos da decisão judicial, os elementos da sentença, que era relatório, fundamentação e o dispositivo. O que era o relatório da sentença? É aquela síntese dos fatos relevantes do processo. E no âmbito recursal, a ideia do relator também é essa. O relator faz uma síntese do recurso, da demanda e apresenta aos outros julgadores. Fala, olha órgão, olha demais, olha pares. Trata-se de um recurso interposto pela parte tal, contra a sentença que decidiu assim, assim, assim. A causa, a parte havia pedido inicialmente um valor de X, teve provas assim, assim, assado, e na sentença decidiu desta forma. Este é o conhecimento que os demais julgadores têm, a princípio, do que está sendo julgado, porque é feito, como diz então o nome, o relatório pelo relator. Mas é muito pouco pensar que a função do relator é apenas fazer o relatório. O relator, ele tem a incumbência de conduzir o processo desde o recebimento no seu gabinete até o dia do julgamento. Tudo que precisar ser praticado nesse intervalo vai ser apreciado pelo relator. Exemplo, se houver um pedido de tutela provisória, alguém precisa de uma liminar, não, precisa de uma cautelar. Quem vai apreciar? O relator. Se alguém requer a desconsideração da personalidade jurídica no tribunal, quem vai apreciar? O relator. Se alguém requer que o processo seja adiado o seu julgamento, quem vai apreciar? O relator. Enfim, todos os requerimentos feitos até o dia do julgamento, eles são apresentados e são apreciados pelo relator. São apresentados ao relator e são apreciados pelo relator. No artigo 932 estão dispostos os poderes e deveres do relator. Ele não só pode, como ele deve exercer os seguintes poderes e deveres. Coloca na tela, por gentileza. Vocês vão acompanhar aí. Não acostumem com essa mamata de ficar colocando na tela o artigo, não, viu? Dia a dia, quero todo mundo levando o código para a sala de aula. Diz o artigo 932. Incumbe ao relator 1. Dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes. Reparem, ele irá dirigir e ordenar o processo no tribunal. Se houver, por exemplo, numa ação rescisória, a necessidade de produção de alguma prova, quem vai apreciar este requerimento é o relator. Se as partes fizerem um acordo, total ou parcial, quem vai homologar esse acordo? O relator. Inciso 2. Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Já falei isso, que é o relator quem compete apreciar
tutelas cautelares, tutelas antecipadas ou tutelas da evidência requerida no âmbito dos recursos, assim como nas ações de competência originária. Se alguém quer uma liminar, por exemplo, ou se alguém pretende a suspensão da execução numa ação rescisória, quem tem poder para isso é o relator, porque a ação rescisória, vocês verão em outra aula, é uma ação de competência originária do tribunal. Terceiro inciso, está na tela ainda? Diz assim, ó, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ou seja, um recurso que não tiver cabimento, ou um recurso interposto que perdeu o seu objeto, como, por exemplo, já foi reformada a decisão no primeiro grau, ou era uma decisão liminar, mas que já adveio uma sentença depois, cabe ao relator fazer essa análise da admissibilidade do recurso, essa primeira admissibilidade do recurso, para considerar se o recurso é inadmissível, prejudicado, ou que não tenha parte impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Essa última parte, meus queridos, que princípio é esse que foi inobservado quando a parte não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida? Tenho certeza que todos sabem a resposta e responderam que é o princípio da dialeticidade. A decisão que não impugna adequadamente os fundamentos viola o princípio da dialeticidade. Ainda incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a. Prestem atenção nessa parte. Pode até voltar para mim aqui a imagem. Eu disse algumas aulas atrás para vocês que o sistema de precedentes ele impacta em todas as fases do processo. No primeiro grau, a gente pode ter sentença de improcedência liminar em razão de um precedente obrigatório desfavorável ao autor. Eu disse já que cabe tutela da evidência em favor daquele que detém um precedente obrigatório no sentido da sua tese. É possível aqui agora, no âmbito recursal, que o julgador não leve o recurso para o órgão colegiado. Ele julgue monocraticamente o recurso quando o recurso estiver contrariamente a um precedente obrigatório. E a lógica aqui é bem simples. Por que motivo eu terei que levar esse recurso para um órgão colegiado se existe um precedente obrigatório que obriga, portanto, a todos nós? Se o órgão colegiado é também obrigado a seguir aquele precedente obrigatório, eu, juiz, também sou, eu, relator, também sou. E por isso não faz sentido, é uma forma inclusive de abreviar a tramitação do processo e respeitar o princípio da duração razoável do processo, que o relator possa julgar monocraticamente. Um fato importante aqui. No velho CPC, dizia-se que o relator podia julgar monocraticamente quando houvesse uma jurisprudência majoritária do tribunal naquele sentido. Ou seja, se aquilo que a parte quisesse estivesse contrária à jurisprudência majoritária do tribunal, o relator poderia julgar monocraticamente. Mas o novo CPC, ele não convive bem com a ideia de jurisprudência dominante. Porque se existe uma jurisprudência dominante, quer dizer que existe também uma jurisprudência dominada. E o novo CPC, tudo o que ele não quer é essa quebra de isonomia. Porque ganhar ou perder depende em qual órgão você tem o seu recurso julgado. Porque se existe uma jurisprudência, ainda temos alguns órgãos que estão decidindo de maneira diferente aquele. Então, às vezes acontecia de termos a primeira e a segunda Câmara decidindo de uma forma e a terceira Câmara decidindo de forma diferente. A primeira e a segunda teria jurisprudência dominante. A terceira seria uma jurisprudência minoritária. Só que ganhar ou perder não pode ser um golpe de sorte de distribuição. Então, o novo CPC ele fala o seguinte, olha, se tem jurisprudência dominante, é porque existe uma minoritária, existe uma dominada, e isso é patologia.
Os tribunais devem ter uma única jurisprudência, e não uma jurisprudência dominante. Os tribunais devem, havendo divergência, uniformizar a sua jurisprudência, pacificar a sua jurisprudência e, além disso, mantê-la íntegra, estável e coerente. Não é para ficar mudando todo dia ao sabor do vento ou ao sabor da conveniência de quem seja a parte que esteja em julgamento. Muito bem, o que o novo CPC fez então? Ele restringiu a possibilidade do relator julgar monocraticamente. Porque agora ele só pode julgar com base no inciso 4 e inciso 5, quando houver uma dessas hipóteses que vocês vão ver que estiverem relacionados a uma súmula ou a um precedente obrigatório, ou seja, pressupõe jurisprudência uniformizada e não mais jurisprudência dominante. Se o relator constatar que a grande maioria do tribunal tem um entendimento que está de acordo com o que o recorrente pede ou contrário ao que o recorrente pede, mesmo assim ele não pode julgar monocraticamente, até que essa jurisprudência esteja pacificada. Pois bem, e quais são essas hipóteses em que a jurisprudência está pacificada? Diz lá o artigo 932, inciso 4, a linha A, B e C, coloca aí por gentileza, que o relator pode negar provimento quando for contrário à súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal. Então, se o Tribunal de Justiça da Bahia tem uma súmula que determina que todos os julgadores decidam daquela forma, pacificando a jurisprudência do tribunal daquela forma, monocraticamente, o relator também pode julgar. Segunda hipótese que ele considerou como sendo aqui de observância, por ser de observância obrigatória. Pode negar provimento quando houver acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. Esse julgamento de recursos repetitivos aqui está relacionado ao RESP ou RE repetitivos. Este procedimento de julgamento de recursos repetitivos, como vocês já viram, é um procedimento que leva à formação de um precedente obrigatório. O STJ ou o STF, diante da multiplicidade de recursos versando sobre a mesma questão de direito, ele pode eleger alguns recursos que sejam representativos da controvérsia, julgar aqueles recursos e a tese que for extraída daquele julgamento vira uma orientação a ser seguida por todos os julgadores para os casos análogos. Então, todos os casos que estiverem versando sobre aquele tema deverão ter a mesma solução do que foi havido naqueles casos que a gente chama que são os recursos representativos da controvérsia, tá? Portanto, nessa hipótese, tanto o relator pode julgar monocraticamente. Na terceira hipótese, diz que ele pode também julgar monocraticamente quando houver entendimento firmado em IRDR ou IAC, que é incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Está na tela? Coloca aí, então, só para a gente acompanhar aqui, ó, para vocês verem a linha C. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Isso é precedente obrigatório. Pode voltar para mim. Isso é precedente obrigatório. Logo, a gente fica na regra. Se houver jurisprudência pacificada por súmula ou por um precedente obrigatório, o relator pode julgar monocraticamente. Bom, mas aí, professor, aí você está se contradizendo. Aí é aquele aluno que gosta de apertar a mente, né? Que é bom. Professor, mas aí você está se contradizendo. Porque lá no começo do curso, você disse que um dos princípios que regem os recursos é o princípio da colegialidade. Você disse que os julgamentos devem ser feitos por um órgão colegiado. É verdade. Isso foi dito e continua válido. Só que comporta exceções. Não é absoluto, como nenhum princípio é absoluto, inclusive regras também comportam as suas exceções. Nessas hipóteses, o legislador valorou o
que vale a pena abrir mão do princípio da colegialidade em prol de outros valores, tá? Mas aí ele trouxe a segurança de que a jurisprudência, para acontecer isso, precisa estar pacificada. O inciso 5 do 932, ele fala a mesma coisa do inciso 4. É exatamente a mesma coisa, com uma única diferença. O inciso 4, coloca na tela, por favor, diz que o relator pode negar provimento. O inciso 5, ele diz que o relator pode dar provimento ao recurso. A única diferença entre um e outro é que, para negar provimento, ele não precisa ouvir a parte contrária, porque ele está julgando favoravelmente a parte contrária. Agora, para dar provimento a um recurso, ou seja, para julgar desfavorável ao recorrido, olha aqui na tela, vejam aí, depois de facultada a apresentação de contrarrazões. Lembram-se lá das normas fundamentais que tem o princípio da vedação ao julgamento surpresa? Esse princípio é uma derivação do princípio do contraditório. Então, não se pode dar provimento a um recurso sem antes oportunizar o contraditório. Mas atenção, é possível o relator conceder tutela provisória sem ouvir a parte contrária. O que ele não pode é dar provimento sem ouvir a parte contrária. Perceberam a diferença? Tutela provisória, como o próprio nome diz, é provisório. Ela vai ser no futuro confirmada ou não pela decisão definitiva. Já dar provimento quer dizer que o relator está concordando com o seu recurso e está julgando ele favorável ao seu pleito. A hipótese, então, é de julgamento do mérito do recurso e, como tal, tem que ser assegurado o contraditório prévio. Bom, ainda sobre os poderes e deveres do relator. Incisos ainda temos o 6, o 7 e o 8. O inciso 6 diz que cabe ao relator decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando ele for iniciado já no tribunal. Porque o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, vocês devem ter visto lá a intervenção de terceiros, ele pode ser instaurado em qualquer momento, em qualquer fase, seja na fase de conhecimento, na fase de primeiro grau, na fase recursal, na fase de cumprimento de sentença, qualquer momento pode ser requerida uma desconsideração da personalidade jurídica. Inciso 7º, ele tem ainda o poder e aí o dever de intimar o Ministério Público quando a lei determinar que o Ministério Público participe do processo, intervenha no processo como fiscal da ordem jurídica. E o inciso 8º, para terminar, diz que o relator deve exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. E aí, o que o tribunal, no seu regimento interno, dispuser, o relator incumbe a ele observar. Pois bem, e aí vem a regra do parágrafo único. Essa regra do parágrafo único, ela é uma regra de ouro para os recursos. Diz o parágrafo único do artigo 932, pode colocar na tela, por favor, que é assim, ó. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator considerará o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a decisão exigível. Bota para mim aqui. Meus amigos, o que esse parágrafo único diz? Ele está em consonância com qual princípio? Nitidamente, o princípio da primazia da decisão de mérito. Se você não respondeu isso de bate-pronto, é que você está dormindo assistindo esse vídeo. Para, levanta, sacode, volta para prestar atenção. Toma um café. O artigo 932, parágrafo único, foi uma opção do legislador para deixar claro e evidente que o princípio da primazia da decisão de mérito se aplica também na instância recursal. O relator tem que oportunizar que um vício seja sanado, caso seja sanável, a fim de que ele possa julgar o mérito do recurso. Isso é muito importante, isso aqui é um dos valores mais caros do processo civil moderno, que é a primazia da decisão de mérito, de forma a não prestigiar de maneira irrestrita os aspectos formais.
é uma derivação do princípio da instrumentalidade das formas. Pois bem, e aí o relator, então, recebe em seu gabinete o recurso ou o processo de competência originária para analisar. Pelo CPC, como diz a Peppa Pig, papai bobinho, o CPC ele fala que o relator ele tem 30 dias para analisar o processo e levar para julgamento. 30 dias. Acontece que esses 30 dias é o que a gente chama de prazo impróprio. Não sendo cumprido, não haverá necessariamente, não há um prejuízo, não há uma sanção processual. Eventualmente, pode acontecer de um relator, de um desembargador ou ministro responderem administrativamente pela sua falta funcional, mas o diploma processual civil não preconiza nenhuma sanção para essa hipótese, caso não seja respeitado esse prazo de 30 dias. Até porque a quantidade de processos que nós temos, a fixação desse prazo é quase uma utopia. Pois bem, nós tínhamos, quando da aprovação do novo CPC, assim que ele foi aprovado, no seu artigo 10, dizia que os processos, artigo 12, dizia que os juízes e os tribunais, eles deveriam obrigatoriamente respeitar uma ordem cronológica para julgamento. Isso é uma regra muito democrática. Isso é fila. E fila é democracia. Quem chegou primeiro vai ser atendido primeiro. Ah, mas calma aí, poxa, nem todo mundo está na mesma situação. Alguns têm mais urgência. É verdade. E para esses tem exceção. Tem os idosos, você tem aquelas pessoas que são portadoras de doença grave, você tem as tutelas de urgência. O próprio CPC tinha disciplinado as exceções ao julgamento da ordem cronológica. Só que o CPC ele foi alterado quando estava ainda na vacatio legis. Ele não estava em vigor ainda e já foi alterado pela Lei 3.256, que modificou o artigo 12 e tirou obrigatoriamente, substituiu por preferencialmente. Ah, André, então você está dizendo que agora os relatores não têm, os tribunais nem os juízes, não têm mais que seguir a ordem cronológica. Tem que seguir uma ordem cronológica. Inclusive, os tribunais têm que divulgar a ordem cronológica. Mas ele pode, observando critérios observando circunstâncias no caso concreto, ele pode não observar, mas preferencialmente ele tem que observar, tá? Então tem como você fazer um controle de quais são os processos, quantos processos tem na sua frente para serem julgados, até para você fazer uma previsão de quanto tempo irá demorar o julgamento do seu recurso, ok? Ordem cronológica, máximo aproveitamento e mais um princípio de extrema importância para o sistema recursal. Lá nas normas fundamentais, no artigo 9º e artigo 10, foi-se previsto expressamente o princípio da vedação ao julgamento surpresa. É uma derivação do princípio do contraditório. O que isso quer dizer? Não se pode julgar qualquer questão sem que as partes tenham tido a oportunidade de falar sobre essas questões previamente. O juiz não pode sacar uma carta da manga e usar esse argumento para justificar a sua decisão se as partes não tiveram a oportunidade de falar sobre este argumento previamente. É o direito que as partes têm de influir no resultado. É a nova leitura do princípio do contraditório. Eu não tenho o direito só de recorrer da sua decisão. Eu tenho o direito de, antes disso, influir na sua decisão para tentar convencê-lo a não seguir uma orientação que aparenta estar por vir. Pois bem, aí o legislador, para não ter dúvidas disso que se aplica na instância recursal, ele colocou no artigo 933. Diz o artigo 933 que caso o tribunal ele identifique a existência de uma questão que vai ser levada em consideração para o julgamento, mas que as partes não tiveram oportunidade de falar,
devem-se antes oportunizar que as partes falem, inclusive durante a sessão de julgamento. Se estiver na hora da sessão de julgamento e identificar a existência de uma questão não apreciada, suspende, oportuniza o contraditório e depois retoma o julgamento para apreciação daquela questão após as partes terem então se manifestado. Vamos fazer um corte desse bloco aqui e a gente vem num segundo bloco para terminar, beleza?